Olá, seja bem-vindo à programação da TV DD, seja bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Hamilton Nogueira e, como você já sabe, todas as quintas, sempre às 8 da noite, a gente disponibiliza uma nova edição do programa Acorda, Nós de Rede, porque a gente acredita que cada um é um nó fundamental nessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você por meio da escolha desses conteúdos. Então, hoje aqui, para a nossa conversa, a gente tem o prazer de receber o cantor, compositor, com formação em Direito, mas com a ampla formação artística também, que é Pedro Frota, a quem eu dou minha saudação, minhas boas-vindas. Pedro, muito obrigado. Foi difícil trazê-lo aqui, mas conseguimos. Sabia que a insistência um dia daria certo. Para a gente começar sobre música, sobre sua forma de fazer artístico. Enfim, prazer recebê-lo aqui na casa, numa casa de arte. Obrigado, Hamilton, obrigado. Finalmente a gente conseguiu conciliar aí nossos horários. Não sabia que uma hora ia dar certo a gente ter essa conversa. E um prazer recebê-lo então. Pedro, eu queria saber de você, para a gente começar, como é que a música surgiu para você? A primeira vez que eu vi, já foi com dois grandes pesos pesados. Meu irmão, que você conhece, Marcos Sampaio, me chamou para um show. Era você, Isaac Cândido e Davi Duarte. Davi Duarte, eu comprei todos os discos dele, olha, bem mais de 10 anos. E ele autografou aqui nessa casa, inclusive. Então, eu queria saber como é que a música surgiu para você e como é que surgiu aí o palco na sua vida. As minhas primeiras memórias musicais é do piano do meu pai. Meu pai toca piano e tinha um piano acústico, ainda tem na casa do meu pai, daqueles Senfelds alemães, que estilo de armário assim grande, que é um som muito que preenche a sala. Então, eu, desde a barriga da minha mãe já dizia que ele já gostava de colocar minha mãe perto do piano para tocar. E, inclusive, tem imagens, tenho memórias, não de memória mesmo, mas de fotos. Eu bebê, meu pai tocava piano e me colocava no colo. Então, esse som sempre que preenchia a casa inteira, que faz parte, desde que eu nasci, de toda a minha infância, adolescência do meu pai tocando piano dentro de casa, são minhas primeiras memórias musicais. Eu sempre fiquei muito encantado. Eu tenho memória de eu brincando e meu pai sempre tocava e o repertório dele eu já conhecia. E às vezes eu começava a cantar junto com o piano, solfejar as melodias. E ele, desde cedo, percebendo esse meu interesse, essa atenção que eu tinha com a música, começou a me colocar para cantar. Ensinava as melodias no piano para eu cantar. E eu, desde muito cedo, já cantava. Eu nem lembro, assim, mas foi desde sempre eu já cantava. Alguém, assim, do começo do despertar para a música lhe chamou a atenção? Eu vou explicar o porquê da minha pergunta. A primeira pessoa, o primeiro artista que me chamou a atenção e que até hoje fica foi o Gessé, o cantor Gessé. É a memória mais antiga que eu tenho de gostar de música. Qual a sua memória mais antiga de gostar de música? Não foi exatamente do meu pai. É o piano do meu pai, aquele repertório que ele tocava, que bem variado, que ia de canções de Evaldo Gouveia, a Chorinho, a forró de Luiz Gonzaga, bossa nova. Então, esse repertório do meu pai, realmente, mais do que outro grande artista, foi a primeira coisa que me trouxe para a música, que me trouxe o fascínio para a música, foi aquilo. E depois, na segunda fase, foi os discos, né, que meu pai tinha em casa. E aí teve várias fases, né? De descobrir um disco e passar meses só nele, até passar para o próximo. Uma pena quem não viveu a experiência de ficar com um LP, manuseando e trocando e lendo ficha técnica, que hoje não tem mais, né? Eu sou da época que já tinha aquele 3 em 1, né? Sim. Que dá aquele hack lá que tinha o LP, tinha o CD, fita cassete. Ainda tinha a fita cassete. Eu sou da época que ainda conviveu com essas três mídias. E lá em casa tinha as três mídias, né? Tinha LP, tinha tudo. Só que logo, no passado tempo que eu comecei a crescer, o CD tomou de conta, né? Então, realmente, a minha geração foi mais os CDs mesmo. Que também tinha, não como um LP, que tem muito espaço para arte, né? Mas era um LP reduzido ali, que tinha ficha técnica, tinha letras de música, tinha isso tudo que hoje em dia a gente sente muita falta, né? Isso no streaming. Descobrir informações. Às vezes eu estou escutando uma música que eu descubro no streaming, eu vou no Google. E aí tem informações diversas sobre o compositor, você não sabe o que confiar, é complicado. E para você, música cearense, existe essa diferença de música cearense e música brasileira?
Eu confesso isso porque a música cearense, para mim, surgiu bem depois da música brasileira. Então, como é que é essa divisão para você? Para mim, hoje eu enxergo tudo como música brasileira, são formas de fazer música brasileira e música brasileira feita aqui no Ceará, né? Mas os grandes compositores cearenses eu conheci já numa idade adulta. Era bastante jovem, mas já adulto. E acho que porque o meu pai ele foi criado grande parte fora, lá em Brasília, Clube de Chorinho de Brasília. E quando ele era adolescente, ele carregou essa coisa muito forte do chorinho, de tudo, bossa nova. Ele escutava muito isso dentro de casa. E isso foi minhas primeiras referências junto com o forró de Luiz Gonzaga, essa coisa mais raiz, porque meu pai sempre foi apaixonado por sanfona. Sim. Ele toca piano, mas eu acho que ele é um sanfoneiro frustrado, então ele tem essa coisa com sanfona, então sempre se ouviu muito lá em casa. Então a música que eu considerava cearense quando eu era criança é a música nordestina, né? Que também é do Ceará, essa música, o baião, o shot e tudo. Ele deve conhecer o Chico Chagas. Meu pai, ele conhece tudo quanto é sanfoneiro, é impressionante, do Brasil e até sanfoneiro brasileiro que não mora mais aqui no Brasil. Eu vou mandar um vídeo do Chico Chagas para você mostrar para ele. Vou mandar. Ele já deve conhecer. Ele vai gostar, ele gosta disso. Mas eu vou lhe mandar. Ele é aquele cara que ele viaja pelo interior e cada interior que ele chega, aí ele vai nos cantos assim e pergunta quem é o melhor sanfoneiro da cidade? Aí ele vai atrás do cara, se enturma, quando vê tá tocando junto com o cara, conversando. Barato. Ele é desse jeito. Do gostar de música para o fazer música. Como é que é essa transição? Como é que isso se deu? Para mim, especialmente, foi uma coisa bem demorada, e com várias fases e até uns conflitos vocacionais, assim, porque eu sempre fui envolvido com música, desde criança cantava, adolescente comecei a tocar violão, e aí o violão me deu essa possibilidade móvel, né? Acho que por isso que eu me aperfeiçoei no violão, para me acompanhar no canto e não no piano que tinha em casa, porque o violão eu podia apresentar em todo canto, e eu comecei a aprender em rodas de violão, onde tinha várias pessoas tocando, eu pegava um e olhando uma pessoa mais experiente, e aí fui me desenvolvendo logo cedo, eu entrei em bandas, comecei a tocar em bandas de vários estilos, e o que eu toquei mais tempo foi samba, eu gostava muito do ritmo samba e de desenvolver essa parte rítmica e harmônica, foi onde eu me desenvolvi como músico, assim, na prática, tocando mesmo bastante, com pessoas mais experientes, mais velhas do que eu era novo, bem novo na época, o pessoal era mais velho, então teve essa troca de experiência muito importante para mim. Mas desde então eu ficava nesse dilema, se eu deveria viver de música, trabalhar somente com música. Eu acabei fazendo faculdade de Direito, eu entrei muito novo, com 17 anos eu passei no vestibular, e na Universidade Federal, como era um curso gratuito e um curso conceituado, vamos cursar, e acabei que eu me formei. Eu sempre gostei muito de ler, sempre, desde criança eu li muito, eu estudei num colégio que hoje se chamaria construtivista, mas na época era só um colégio pequeno, que incentivava muito a leitura, e eu cresci com essa paixão, lendo literatura brasileira desde muito novo. E essa facilidade que eu tinha com a leitura me levou a passar por uma faculdade de Direito de uma maneira fácil, assim. Eu tive facilidade de passar, porque eu não parei de tocar. Eu tocava, eu era conhecido como um músico da faculdade. E eu tocava bastante. E meu plano até então era seguir com a música nunca sempre fez parte da minha vida, mas eu pensava em conciliar. Pensava em conciliar com outra profissão mais formal. E foi a composição que mudou tudo. Foi quando eu já tinha feito aventuras, compondo, mas nada que me convencesse. Eu sou um compositor, eu sou um compositor, né, que eu me assumisse dessa forma. E foi das primeiras composições que eu comecei a fazer um hall de composições que eu me convenci, e principalmente outros colegas foram me incentivando, como músicos como Thiago Almeida, que foi meu grande mentor no fazer musical, porque quando eu conheci o Thiago,
eu mostrei várias composições minhas para ele e ele me incentivou a fazer alguma coisa, nem que fosse só para minha satisfação pessoal. Vamos gravar, vamos produzir uma música, que seja. E aí ele pediu para arranjar minha música, ele fez o arranjo, convidou grandes músicos, Haroldo Araújo, Márcio Rezende, Vladimir Catunda, juntou uma turma dos melhores músicos, alguns dos grandes músicos do Ceará, que tem vários, ainda bem. E a minha música ficou grandiosa. E eu fiquei assustado com o potencial que tinha uma canção minha, se fosse produzida. Você se enxergou como um da artista, maneira certa, compositor. sim. E aí, até eu lembro que nessa ocasião, quando eu gravei essa primeira música, eu mostrei para um colega meu, advogado, e ele disse assim, o que é que tu tá fazendo na faculdade de Direito? É uma observação dolorosa, mas reveladora, né? Quando alguém diz isso. Ele disse, o que é que tu estava fazendo na faculdade de Direito? Isso aí é tu que compôs isso. Eu fui. E desde então, aquilo se viu como combustível, eu comecei a compor mais e mais. Quando eu vi, eu estava com um show completo, só de composições minhas. E em parceria com o Thiago, que foi, desde o começo, meu mentor e amigo, da gente confidenciar É um esses grande assuntos. cara, né? E ele fez o arranjo desse show, a direção musical, convidou outros grandes músicos para participar. E eu comecei a apresentar nos teatros, centros culturais de Fortaleza. E aí foi me dando mais e mais certeza de que era aquilo que eu queria fazer e que era uma coisa tão especial e difícil, que exigia tanta dedicação para você produzir uma obra musical com o rigor que eu tinha na cabeça, com o resultado que eu vislumbrava, precisava de tanta dedicação que eu vi. Se eu quiser ser o músico que eu desejo ser, eu vou ter que me dedicar a isso principalmente, vai ter que ser meu ofício, minha profissão. Não vai dar para ser um hobby, porque senão eu não vou chegar onde eu quero chegar. E tem uma parte que é pouco enxergada, que são as reuniões, que são entrevistas, que são produções, roteirizações. Enfim, para todo projeto que há de sucesso, existe uma tonelada de trabalho prévio. Como é que você lida com isso? Você é disciplinado? Você gosta disso? Faz porque é o jeito? Como é que você é nesse pré-trabalho, digamos assim? Essa parte de produção que eu chamo, eu fui aprendendo depois dessa parte artística. Quando eu resolvi viver só de música, eu me deparei com tudo isso. Eu vi que tinha todo esse trabalho que eu ainda não sabia, mas que eu logo me dispus a aprender. E talvez alguma coisa, a faculdade de Direito, os estágios como advogado, podem ter me ajudado, alguma coisa com isso, né? E aí eu me dispus a aprender, e aprendi a escrever edital, aprendi a produzir um show, aprendi, tudo que precisava, eu tentava aprender até um certo nível, lógico que eu não ia me especializar naquilo, ou para eu mesmo tentar fazer, ou para se eu perceber que dali para frente eu não podia fazer, eu ter condições de contar com a colaboração de um profissional, mas que eu já ia ter um certo nível para dialogar com ele. E não só contratar um profissional e ficar esperando o resultado sem ter nenhum controle sobre isso. Então, eu vi que eu tinha para eu ter um controle no resultado que eu queria do meu trabalho, para ser do jeito que eu queria, eu tinha que saber um pouco de tudo. E aí eu fui aprendendo produção, coisas de edital, aprendendo um pouco sobre o mercado cultural. Depois eu fui aprendendo um pouco sobre audiovisual, porque hoje a música está totalmente ligada com o audiovisual, a maneira que a gente tem de divulgar. Isso aí foi pandemia que lhe impôs? Foi antes, na verdade. E foi uma sorte, porque eu comecei antes da pandemia. E aí, quando veio a pandemia, eu estava preparado já para isso. Eu não tive que aprender já na pandemia, eu já tive que executar, eu já estava preparado. Antes da pandemia, eu lancei meu primeiro single nas plataformas de streaming, o áudio, mas aproveitei também para fazer a primeira experiência audiovisual e eu mesmo produzi meu próprio videoclipe. E eu mesmo fiz a parte de filmagem com a edição. Você editou também? Fiz a edição, aprendi. Olha, editor. Aprendi a edição fazendo. Eu aprendi fazendo. Eu gosto assim de já aprender colocando a mão na massa com essas coisas. E foi uma experiência mesmo. Eu queria aprender, mas ao mesmo tempo fazendo. Hoje eu enxergo o resultado final, hoje que eu aprendi um pouco mais, eu vejo vários traços de amadorismo, como não podia deixar de ser.
mas eu também enxergo a visão artística, que é muito, não está ali presente, que é muito boa, e que foi o que gerou o resultado de que muita gente se surpreendeu. Oh, se você fez esse videoclipe, mas não podia imaginar, tá tão bonito. E o mais legal também, que me ajudou bastante, foi a participação desse videoclipe de vários artistas de várias linguagens, da dança, da cultura popular, do Ceará, até de entidades assim como a Cacique Pequeno, né? E aí engrandeceu o meu trabalho. Eu tive um trabalho mínimo, mas que para mim na época foi muito desafiador de aprender um pouco sobre luz, sobre captação e sobre a edição e fazer isso. Então até hoje eu vejo que, eu acho que é como toda atividade de empresarial ou de empreendedorismo, que talvez um curso, uma faculdade pode te dar uma base e te ajudar naquilo. Mas o dia a dia é que ensina, né? Você vai tendo um desafio, uma coisa que você precisa realizar, e para fazer isso tem que aprender isso aqui no meio do caminho para chegar lá. E você vai lá e com trabalho e tempo, né? Você vai avançando passo a passo. Eu perguntei aqui para Luizinho Duarte e para Sérgio Gurgel. Luizinho Duarte, não preciso dizer quem é. O Sérgio Gurgel, um artista visual, recentemente foi disponibilizado o programa com ele. Eu perguntei sobre rotina. Eram duas respostas completamente distintas. O Luizinho disse que começava a compor, adorava compor. Quando ele compunha, ficava uma fila de 10, 15 músicas para entrar no violão. Ele disse assim. E o Sérgio é um trabalho que vai de manhã até 9 da noite, um trabalho de mexer com muito material e tal. Sua rotina deve ser diferente, inclusive, deles dois, porque você, na sua casa, é muito artística. Você é casado com uma bailarina, atriz. E eu queria saber como é o cotidiano de uma casa onde só tem, claro que tem o seu convívio pragmático, mas que vocês devem conviver com criação, né? Então, como é que é isso, o cotidiano e a criação dentro dessa casa? A minha rotina particular, ela é muito sazonal. Ela muda de tempos em tempos. Até porque em função do meu trabalho, às vezes tem projetos especiais que fazem com que eu mude completamente minha rotina, horários e tudo, quando tem prazos e tudo mais. Então eu estou sempre mudando, o que no começo foi meio assustador para mim, mas hoje eu aprendo a ver o lado positivo disso, que é uma coisa que está sempre renovando. O meu trabalho nunca vai ficar monótono por causa dessa mudança de rotina. Dentro de casa eu convivo com outra artista, que além de ser artista, ela é professora, então ela tem as duas rotinas, uma rotina de professora que tem horários mais rígidos e a rotina de criação. Então, nosso desafio, eu sinto, assim, tanto com o meu quanto dela e o nosso, como casal, convivendo na mesma casa, é conseguir conciliar essa parte prática com a parte de criação. E é um desafio que exige muita disciplina, né? De você controlar os horários, porque a parte prática você precisa estar em outro tempo, você precisa estar ágil, com pensamento prático e tentando coisas para resolver. E quando você fala em criação, não, você tem que desligar o relógio, o celular. É aquela coisa que você está mergulhando nas ideias, então esse tempo cronológico não conta. Na verdade, às vezes ele atrapalha se você ficar preocupado com isso. Você tem que deixar fluir uma ideia e aí vira um pouco igual o Luizinho falou, que você começa uma coisa às 9 horas da manhã e às vezes está 9 horas da noite, você ainda está envolvido naquela atividade e não vê o dia passar. O meu desafio é tentar deixar tempos suficientes para esse trabalho de criação, para o trabalho artístico. Um tempo, um dia, ou uma manhã inteira, ou uma tarde inteira que eu realmente posso esquecer dos meus compromissos, do relógio, do celular, e ter esse tempo estendido para mergulhar nas ideias e criar. Então, eu estou sempre tentando me disciplinar para deixar a parte prática mais organizada possível para sobrar mais tempo para poder criar. Essa inspiração, que é base da criação, ela vem mais de onde, no seu caso? Mais de cotidiano, mais de leitura, mais de ouvir outros artistas? Você tem, assim, um gatilho inspiracional? Eu acho que tudo isso um pouco e mais outras coisas. Quando eu primeiro comecei a compor composições minhas que me agradavam,
eu percebi que o grande lance para mim era estar aberto. Era estar aberto a qualquer estímulo, porque qualquer coisa podia ser um gatilho. As melodias são coisas que vêm mais intuitivo mesmo. Geralmente, a maioria das minhas composições eu começo pela melodia e eu faço a música inteira. Em outro período eu vou trabalhar o texto, né? A letra, que é outro trabalho, é bem diferente. A melodia é uma coisa mais intuitiva, né? O canto é uma coisa intuitiva, eu canto desde criança. Muitas vezes vem de estar cantarolando, às vezes com violão, às vezes a capela. E às vezes uma coisa que a gente chama de improvisar, mas é que é bem natural, toda criança faz isso, cria melodias, tá? Aqui, em vez de cantar uma melodia que ela conhece, às vezes ela cria. E às vezes ela mistura com um pedaço do que ela conhece, Meu mas filho também... faz muito isso. Isso também... 8 anos. Isso é composição. A gente nasce com essa habilidade. E a gente geralmente perde por causa do que a gente vai se censurando. Ah, mas isso não é bonito, isso não é legal, isso é parecido com o que alguém já fez. E sempre vai ser, né? Composição, se você for analisar mesmo, você vai achar pedaços de várias coisas que já foi feita ali, misturada. E eu parei de tentar julgar enquanto eu fazia. É um trabalho muito difícil, mas eu noto que quando eu não julgo, enquanto eu estou compondo, deixo para fazer esse trabalho de julgamento depois ali, a coisa flui mais, dá mais certo. Quando eu começo a julgar, a gente não chega até o fim. Esse rigor com o que ficou bom, não ficou tão bom, atrapalha muito a criação, né? Esse rigor excessivo atrapalha. Ao mesmo tempo, é necessário para você estar sempre se aperfeiçoando como artista, como compositor. E é necessário um certo senso crítico, mas eu procuro, na hora da criação, que vem um gatilho, que vem uma inspiração, eu só tentar colocar para fora, fluir, para não perder o trilho. E depois, esse trabalho de julgamento, que aí você pode mudar a composição, você pode sempre trabalhar ela, rearranjar, mudar a nota aqui e acolá e ver se está melhor ali pro seu gosto. O que você tem ouvido ultimamente? Ultimamente, deixa eu ver aqui. Descobriu algo novo? Eu gosto muito de reouvir discos, né, inteiros, assim, completos. Eu tenho uma coisa de parar para escutar um disco completo, da primeira música até o fim, né? E ultimamente eu acho que eu escutei esse final de semana, o último, um disco do Djavan, de 1986, o ano que eu nasci, que é um disco que eu chamo Meu Lado, que eu gosto muito. E eu gosto muito, chamou a atenção essa coisa do ano, né? Que primeiro que eu nasci, e depois que é um disco que ele não tem nenhum, eu acho que não tem nenhum hit, nenhum grande dessas músicas de Djavan que sempre tocam na rádio. Só músicas lá do B, mas só grandes músicas. E aí você encontra grandes tesouros. Arranjos, E tem tesouros lá. E eu adoro esse disco, fazia muito tempo que eu não escutava ele assim por completo. E aí esse final de semana eu escutei 2 vezes. Eu acordei no sábado de manhã, escutei ele inteiro. Aí tava cantarolando tudo na cabeça e sábado à tarde parei e escutei novamente, porque eu tava com saudade ali de escutar de novo. Eu ouvi recentemente Banda Ed, uma banda pernambucana, que eu gostei bastante, e tenho ouvido muito um trompetista brasileiro radicado nos Estados Unidos chamado Cláudio Roditi. Não sei se você conhece, mas fica a dica aqui, que é muito bom, que é, obviamente, instrumental, né? E é melodicamente fabuloso. Eu queria que você falasse um pouco também sobre o teatro AP. Você já falou aí que a questão do tempo é um desafio, quando me passou essa impressão. E essa coisa de combinar, administrar o tempo do pragmatismo, do cotidiano, da reunião, do projeto, da produção, com o tempo da criação, é claro que isso é meio que prioridade para as coisas andarem, e projetos novos vão esperando o seu tempo de entrar na fila, né? Sim. Então, como é que o Teatro AP me chamou a atenção durante a pandemia, e agora como é que está isso? Parou? Sim, uma coisa que eu estou aprendendo realmente é agora saber escalonar, priorizar os projetos. Tem tantas ideias que a gente às vezes quer realizar tudo ao mesmo tempo e realmente tem que fazer as coisas mais viáveis e já indo trabalhando as bases das outras, né? E o Teatro AP
foi uma ideia que começou quando eu estava ensaiando com a minha companheira, que é atriz. Ela tem um monólogo que eu tocava, fazia trilha sonora ao vivo, fazia parte da produção. A gente sempre se ajuda na produção. Ela trabalha comigo constantemente, desde os meus primeiros shows. Ela trabalha na produção, direção artística. E quando eu faço eventos também, geralmente ela está lá no apoio, fazendo a produção. E aí eu também comecei a fazer produção dela, ajudar quando precisava ter música ao vivo, fazer preparação vocal, porque várias vezes ela canta em cena. Então, ajudando ela com isso. E um dia a gente estava ensaiando no nosso apartamento, na sala. A gente tirou todos os móveis e adaptou, estava fazendo um ensaio. E eu comecei a visualizar a possibilidade de fazer aquela apresentação, um monólogo dela no apartamento, com a plateia de 15, 20 pessoas no máximo, plateia bem restrita, mas que o lance seria esse, de ser mais restrito, da plateia ficar mais perto, praticamente dentro, né, do espetáculo. Não ia ter... O espetáculo era no apartamento e a plateia está literalmente dentro, na verdade. Dentro do apartamento. Coisas que eu já tinha ouvido falar que acontece em outros países, Europa, Estados Unidos, apresentações muito pequenas. Inclusive, eu já fui para as apresentações em Londres de música, assim. Tem uma organização internacional chamada Sofa Sounds, que eles fazem apresentações em salas de pessoas intimistas, mas é música. Sim. E aí, quando eu falei essa ideia lá, legal, gostei, eu disse assim, e se der certo, se muitas pessoas ficarem interessadas em vir, porque cabe pouca gente, 15, 20 pessoas, a gente abre várias sessões e começa a convidar, de repente, outros artistas de outras linguagens, oferecer um espaço. E a gente fluiu nessa ideia toda e aí veio a pandemia. E na pandemia, como eu já tinha tido experiência com audiovisual, a gente teve essa ideia, a gente ficou em casa, logo no começo a gente veio as ideias de produzir dentro de casa, várias, e a gente começou a fazer isso. Esse espetáculo dela, que se chama De Las Entranhas, que é baseado no cinema do Almodóvar, e é um espetáculo que foi criado para o palco italiano, a gente fez uma adaptação para vídeo no nosso apartamento. A gente usou a ideia do ensaio e adaptamos os espaços, a iluminação, compramos iluminação e tudo mais. Eu fiz a filmagem, fotografia e a edição, né? Já tinha tido essa experiência. Depois tinha outro solo do bailarino João Paulo Lima, que a Alda é diretora. Então ela convidou ele para ir para o nosso apartamento durante a pandemia. A gente gravou lá ele, fez o solo dele também. E ainda produzimos um trabalho meu chamado Cantos da Casa, que eu relacionei algumas composições minhas, 6 composições para ser mais exato, com 6 ambientes da casa diferentes, momentos do dia diferentes, e na qual eu fazia performance cantando essas músicas cada vez com uma relação diferente com esse ambiente da casa, com um tipo de captação inclusive diferente. Às vezes eu estava acústico, às vezes eu estava ligado, às vezes eu estava fazendo um samba, batucando nas panelas e nas coisas, e ao mesmo tempo com transições, com brincadeiras audiovisual que a gente foi experimentando, de cortes, que eu fechava a porta tocando e depois eu abria a porta, a câmera saía pela porta e eu já estava tocando na sala. E era só eu em cena. São 6 números musicais, audiovisuais, uma experiência bem diferente. Você editando, inclusive. Essa parte a Alda filmou, eu fui dirigindo, a gente foi discutindo cada cena, a gente ensaiava e ela fazia as imagens, era só nós dois dentro de casa, era logo Depois no começo. Depois pegava o material para editar. E aí eu pegava o material e editava. Fazia a captação com alguns microfones, com gravador. E esse material está disponível na internet? Esse material, não tenho certeza porque quando eu produzi esse material foi para um edital. E aí eu passei no edital. E no começo eu não podia divulgar, ficou para eles fizeram a exibição num festival, foi para o edital do governo do estado de Ceará. E aí depois eu passei, enviei para outro edital fora, e aí passei também, e aí ele ficava algum tempo disponível apenas... e saía. Eu já deixei um tempo em exibição, anunciei, fiz nas minhas redes sociais e deixei um tempo no meu canal de YouTube. Em exibição, e agora eu não lembro, porque eu acho que eu tirei do ar também, justamente porque de vez em quando tem uma oportunidade de eu mandar para outro festival e edital. Conta de ineditismo, né? E aí acabou que a gente fez isso. O próprio De Las Entranhas, da Alda, que a gente produziu, a gente passou em vários festivais aqui,
e passamos num festival de dança-cinema nacional. Sim. E que eu até fiquei surpreso, porque a gente foi para uma reunião online com todo mundo que foi aprovado no edital e o pessoal, cineasta, fotógrafo e tudo. Elogiando. Aí lá o pessoal, não, eu tenho tanto tempo. E eu? Aí eu falei brincando assim, o cara, eu tenho tanto tempo de audiovisual e tudo. Aí quando passou para mim, disse assim, eu canto e toco violão. Eu falei dessa forma para brincar. Eles se assustaram assim, não, eu sou músico, compositor, eu já tinha feito experiências amadoras no meu próprio trabalho de audiovisual e na pandemia eu e minha companheira resolvemos produzir tudo, nós dois, né? Então, nisso a gente começou a chamar todas as produções que a gente tinha no Teatro AP. E uma época a gente fez uma mostra online, vários trabalhos gravados, a gente abriu o canal de YouTube e, gente, vamos fazer uma amostra aqui dos trabalhos que a gente produziu, logo pós-pandemia, isso. E aí exibimos aí cada dia um trabalho diferente, que é a mostra do Teatro AP. E aí ficou essa ideia, será que a gente segue em frente, volta com apresentações presenciais ou mistas, coloca uma câmera para filmar, apresentar depois, mas com plateia também. E aí veio essa ideia. Mas aí com tantos projetos, quando voltou a vida, acabou a pandemia, voltou, vários projetos que estavam parados voltaram com toda força, né? E o Teatro AP está esperando a época dele ainda. Então vamos falar aqui em segundo semestre de 2022, as coisas reabrindo. Você, antes da gente começar a gravar, você falou em eventos, está sendo muito convidado para eventos. Um vídeo famoso seu com grandes políticos aí, você tocando. Enfim, o que 2022 se vislumbra como você nesse retorno? Consolidar eventos, uma fruição natural do seu trabalho? O que 2022 ainda representa para você nesse retorno? Essa questão de eventos está sendo bem legal, é uma novidade para mim. Eu comecei a ser bastante convidado para eventos depois da pandemia. Acho que as pessoas estão com muita sede, né, de confraternizar, de festejar. Ninguém está mais querendo guardar dinheiro, porque quer aproveitar a vida, né? E aí eu comecei a fazer vários eventos, um puxando o outro. E eu fiquei muito surpreso com a aceitação, né? Porque como eu comecei com esse trabalho como compositor, e meu primeiro trabalho como compositor era bastante denso, né? Tinha várias músicas intimistas, com arranjos mais jazzistas. Eu não imaginava tanto fazer como evento. Só que eu tenho uma formação de música brasileira grande, muito sólida, que vai desde bossa nova, samba jazz, e também músicas brasileiras como samba e forró pé de serra, coisas mais que são festivas, né? Também que são dançantes. Permita, embora não dê para caracterizar como uma música nordestina, você canta muito bem questões nordestinas. Eu já vi muito você falando, usando termos cearenses relativos, inclusive, a meio ambiente, que você usa ali com muita naturalidade. Talvez seja uma marca a ser explorada na sua linguagem. Isso foi uma segunda fase da minha composição, que primeiro eu fazia umas músicas que ia do jazz ao pop, samba, e nunca tinha feito música que tivesse uma raiz mais nordestina, apesar de eu ter isso muito forte desde a infância, essa influência. E aí, um belo dia, eu fiz a primeira, que é meu single, Tão Falando Por Lá, que exalta, canseira de tanto ouvir besteira, que é melhor lá pelo sul, e aí vai falando das coisas boas que tem no Ceará. E a partir daí surgiu várias composições que são nessa linha, que bebem da música nordestina, da cultura nordestina, até do linguajar, expressões, trejeito, mas que já está muito misturada, né? Já é uma coisa mais urbana no sentido da mistura de influência, né? O baião já está com um ritmo meio atravessado, que você não sabe se é baião, maracatu, salsa, e tá tudo misturado assim, e é do jeito que eu gosto, né? Eu gosto de misturar as coisas porque eu sou fruto dessa multiplicidade de influências mesmo. E aí eu percebi que eu podia usar isso para os eventos, para uma coisa de tocar em festas como casamento, batizado, aniversário, eventos corporativos, que cada um tem um estilo diferente de repertório, mas dentro do meu leque de opções de repertório de música brasileira, eu tinha opções para todas essas ocasiões. E aí eu recebi convites de fazer um piano e voz com
o violoncelo, uma coisa bem mais... E um saxofone mais jazzística, mais clássico, fazer um cerimonial. E eu tinha um repertório que agradou, cantando só em português, só música brasileira, só músicas que fazem parte da minha história e formação musical. E também já fiz festas com a banda completa, para animar, para o pessoal dançar, cantando um funk, MPB, samba rock, axés de Caetano, de Gil, coisas de qualidade, né? Os axés ali. E aí eu vi que tinha todo esse leque. E aí a procura foi aumentando E agora parece que há uma progressividade nessa busca. Sim, aí as coisas estão andando quanto a isso. Quanto ao meu trabalho autoral, o mercado cultural foi o primeiro a parar e está sendo o último a voltar. Está voltando ainda muito lento as apresentações de teatros. Então, não são todos os teatros que voltaram com programação. Ainda está uma dificuldade por espaços, porque ficou muito tempo só no online, né? E aí parece que o pessoal se acomodou no online e está difícil fazer isso. Mas depois da pandemia eu já fiz alguns festivais mistos, presenciais, agora com transmissão online, o pessoal sempre faz também. Os híbridos, né? Faz os híbridos. E o plano mais importante que eu digo assim, como compositor no meu trabalho de criação para esse segundo semestre é a gravação do meu primeiro disco, né? Completo, porque eu só gravei single. E agora eu vou fazer também com o Thiago Almeida, com os arranjos dele. E esse segundo semestre a gente vai se debruçar para finalmente produzir esse primeiro disco, que já poderia ter sido feito há bastante tempo, porque o repertório desse primeiro disco é o repertório do meu primeiro show, que a gente circulou por vários teatros de Fortaleza e já maturou os arranjos, já tocou bastante. Está pronto para ser registrado. Está mais que pronto para ser registrado. Pedro, para a gente acabar, ontem, a gente está gravando esse programa na segunda-feira, ontem, domingo, 80 anos de Caetano Veloso. Queria saber de você, isso é uma geração de gigantes, Chico, Paulinho da Viola, Tom Zé, gente que deixa muito para a cultura brasileira. Eu queria olhar para outra ponta, quem está entrando mais jovem do que a gente e que está entrando aí que vai fazer esse caminho que você está consolidando. Você vê alguém assim, jovem, querendo entrar, que você acredita, você tem tempo para observar os entrantes? Apesar de eu não me dedicar nessa busca, mesmo sem me esforçar, eu consigo ver muita coisa. Que a internet apresenta para a gente, e se a gente for pesquisar, porque a internet depende da nossa vontade também, de interesse de ir atrás, até os algoritmos vão se moldando de acordo com a sua procura, você vai encontrar muito mais. Essas pessoas que você citou, esses gigantes, indubitavelmente contribuíram demais, são gênios, minha formação se deve muito à música deles, mas a gente sabe também que, mesmo na época deles, teve outros gênios que não ficaram conhecidos como eles, porque tinham muito pouco espaço, era só a mídia convencional, né, de televisão e de rádio, entravam poucos. Esses mesmos os poucos que entravam, a obra deles geralmente é muito vasta e o grande público conhece muito pouco da obra dele, como um Gil, um Caetano, um Tom Jobim, Djavan, etc., Ivan Lins. As pessoas conhecem o quê? 5, 10 músicas de cada um, e eles lançam de 2 em 2 anos um disco de música inédita desde os anos 70, então se conhece muito pouco, até das músicas deles. Imagine desses que não passaram pela peneira. Com a internet teve uma mudança muito grande, está tendo muito mais espaço para mais gente, para todos os estilos, mas também não está muito difícil a pessoa chegar a essa posição de ídolo. Como nessa época tinha vários ídolos, Chico, Caetano, vários ídolos que hoje não tem. Hoje parece que a mídia elege um de cada estilo, digamos assim. E ainda é meio fugaz, né? Ainda é para ser o representante daquele estilo, e o resto está com a sua carreira, e às vezes muito saudável, muito bem estruturada, mas distante da grande mídia, porque agora tem várias mídias, né? Tem a mídia do próprio artista, que muitas vezes, em muitos casos, é fortíssima. E muitos artistas sobrevivem só disso, através de comunicação direta do seu público, redes sociais, e eu vejo muita gente surgindo. E é porque, como eu estou muito ocupado com o meu trabalho, com a minha criação, eu não me dedico tanto a isso, mas de vez em quando chega gente nova
Não lembra de nenhum Que eu nome? fico, lembro sim, tem um cara de São Paulo chamado Danny Black. Sim, Danny Black, sim. Pra mim ele já é conhecido, né? Só que às vezes eu chego gente que não ouviu falar. Inclusive ele é filho da Teta Espíndola, eu descobri isso sabia. depois. É? Eu descobri isso depois. Então ele foi criado ali no meio de grandes artistas. Mas ele é super talentoso, ele canta extremamente bem, ele toca violão e guitarra extremamente bem, ele compõe muito bem, ele é super criativo. E ele é um grande artista que tem uma carreira, tá se desenvolvendo super saudável, super legal, de uma maneira super bacana, e que eu não vejo ele chegando a uma posição dessa que um Chico Buarque, um Gil chegou de grande ídolo só por causa dos tempos que mudaram e tudo. Eu vou destacar um nome também que tem me impressionado muito a cada trabalho novo. Tim Bernardes. Tim Bernardes, eu ouvi algumas, não o disco inteiro dele, mas ouvi algumas músicas. Do O Terno. Gostei. Mas tem trabalho, acabou de lançar um trabalho próprio, sem ser da banda. E é isso. E se você quiser uma palavra final, dizer alguma coisa que que você acha importante, que porventura não tenha provocado, você fica à vontade. Eu acho que isso, para quem está procurando música, hoje, eu escuto muita gente dizendo, inclusive grandes artistas, esses são minhas referências, de outra época, que às vezes diz que a música brasileira está morrendo, canção está morrendo, né? Que está morrendo com essa geração que eles já estão numa idade que alguns já bastante idade que está morrendo vitrine, né? E que vai morrer com eles. Eu só digo, ela só está se relocando. Sem dúvida. Ela só está encontrando novos espaços para se apresentar. Quem está dizendo isso talvez só precise fazer um pequeno esforço de buscar, ir lá no Google, YouTube, e buscar o que lhe agrada, porque hoje tem para todos os gostos, é impressionante. E a qualidade é imensa. Ainda bem. Pedro, agradeço imensamente a sua visita. Obrigado por ter disponibilizado seu tempo e ter estado aqui com a gente. Eu que agradeço, Milton. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado a você que nos acompanha. Lembrando, todas as quintas, sempre às 8 da noite, uma nova edição do programa Acorda para você. Obrigado pela boa companhia e até semana que vem.